agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz, Senhor, amém? Saúde a igreja com a paz, Senhor, amém? Quantos estão felizes de estar à casa de Deus? Deus seja louvado. Quero louvar o Senhor, tributar a Deus honra, glória, por mais essa oportunidade. O pastor Vanderlei brincou, né? Mas confesso, estava com saudade mesmo de vir ministrar e cultuar com os irmãos aqui, a qual o Senhor já tem provido essa oportunidade há alguns anos, né, pastor? Ainda quando estava ali do lado ali ainda da rodoviária ali, né, a gente já servia ao Senhor e cooperava ao Senhor ali. E é muita alegria estar uma vez mais aqui na casa de Deus, amém? Abra as vossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo de número 21. 1 Reis, capítulo 21. Enquanto você se localiza, eu tributo a Deus honra, glória e louvor, porque Ele é o provedor de todas as coisas, amém? Louva a Deus pela sua vida, que não esteve olhando para a circunstância e nem para o tempo, mas rompeu para vir à casa de Deus. E o seu esforço não será anulado, porque o Senhor tem visto tudo, amém? Todos acharam? 1 Reis, capítulo 21, verso 1, e assim diz: sucedeu depois destas coisas, que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha, a qual estava em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Até aí você pode se assentar glorificando ao Senhor. Você tem palmas alegres para o Senhor? Aplaude o nome dele. É por ele que estamos aqui nessa casa. Se o meu querido do som puder só melhorar um pouquinho o retorno para mim no microfone, mostrar um pouco a gravada. Meus amados, o livro de 1 Reis é um livro que trata, ficou perfeito, que Deus abençoe. É um livro que trata muitos assuntos interessantes e de muitos personagens relevantes para a história e do bom andamento da civilização judaica, do que o povo de Deus, a qual o Senhor escolheu para ser um exemplo. No capítulo 21 vai estar apresentando uma história um tanto conhecida, a qual, quem sabe, você já ouviu falar desses personagens através de um louvor, através de um corinho de fogo, a qual contam de uma forma superficial um pouco a história desses dois personagens, mas eu quero trazer algo de Deus para o seu coração, algumas lições que o Senhor semeou ao meu coração acerca desse texto do capítulo 21. Aqui ainda no verso de número 1 vai estar trazendo e nos apresentando a história de dois personagens. O primeiro personagem que é apresentado é Nabote, que é um homem a qual também o texto apresenta que tem uma vinha, ou seja, é um homem vinhateiro, é um homem que planta, que semeia, que cuida daquilo a qual a terra lhe dá como fruto pelo seu esforço. Mas também no verso de número 1 vai estar nos apresentando a Acabe, cujo este é um rei de Samaria, o rei de Israel, para ser mais exato, mas habitava na cidade de Samaria. Este homem não é um homem bom, além de ser rei do povo de Deus, é um homem que não anda segundo o olhar agradável de Deus. É um homem que, mesmo sabendo da verdade dos princípios estabelecidos, ele prefere andar segundo a sua vontade. Mas no verso de número 1 já nos apresenta esses dois personagens e também já nos mostra duas realidades diferentes. Vai mostrar primeiramente Nabote, um homem que ele semeia, um homem que tem uma vinha, um homem que tem apenas uma terra que planta e ele colhe do que planta. Mas também vai estar apresentando um rei, cujo tem palácio, cujo tem riquezas, cujo tem serviçais debaixo da sua ordem, pastor Vilmar. E me chama a atenção isso pelo seguinte, porque esse texto no verso 1 apresenta um homem simples, comum, com pouca coisa dessa terra, porém vai mostrar este homem simples e comum, satisfeito e feliz com aquilo que tem e o que possui. Mas também vai apresentar um homem que tem palácio, que tem rei, que tem riquezas, que tem poder sobre serviçais e não está nem um pouco satisfeito com aquilo que possui.
Isso é um ponto muito interessante, porque é um texto que poderia apresentar uma história contrária. Poderia apresentar uma história de um rei, cujo está no seu palácio, e um homem simples que é agropecuarista, que semeia, que planta, que tem apenas uma pequena terra, estivesse de olho naquilo que é de Acabe. Mas o texto vai apresentar o oposto. Isso já me chama muita atenção. Por quê? Porque Acabe tem tudo da terra, pode possuir tudo da terra, mas não está satisfeito, sabe por quê? Porque ele não tem nada do céu. Mas quando eu vejo Nabote, um homem simples e pequenino que planta e semeia numa pequena terra, mas está feliz, satisfeito e está com o seu coração alegre, sabe por quê? Porque ele tem muito do céu. Ele não pode ter muito da terra, mas ele leva muito do céu dentro de si. Isso é um ponto muito interessante, queridos. Porque na realidade que vemos, muitas das vezes vamos ver quem tem muito não estando feliz com nada que tem. Mas vamos ver às vezes uma pessoa que não tem muito para apresentar, mas está sempre com um sorriso no rosto, está sempre com um coração esperançoso, está sempre levando uma boa notícia sobre os seus lábios. Sabe por quê? Porque tem muito de Deus na sua vida. Eu quero acreditar que nessa casa aqui tem muito daqueles a qual está feliz, satisfeito, está contente. Por quê? Porque quem sabe a conta está zerada hoje, quem sabe o boleto está atrasado, mas tem a presença, tem a graça, tem a unção, tem o Espírito Santo sobre a sua vida, tem um ministério que o Senhor confiou sobre você. Aí às vezes teu vizinho está olhando para a tua situação e está falando: não entendo, porque esse homem, porque essa mulher só anda com um sorriso no rosto. Eu não entendo porque esse homem, essa mulher sempre anda otimista. As coisas não estão boas, as notícias não estão legais, mas ele está sempre carregando uma palavra de vida, sempre está carregando uma palavra de vitória. Sabe por quê? Porque não é o que você tem por fora, mas é o que você tem por dentro que faz a diferença. É a presença do Eterno. Acabe tem de tudo da terra, mas não tem nada do céu. Nabote não tem muito da terra, mas tem muito do céu. E se tem uma coisa que a gente poderia escolher, aonde é melhor investir, pastor Vilmar, o Senhor semeia isso no meu coração, porque me faz lembrar o que Jesus disse: aquilo às vezes que a gente junta tanto nessa terra, uma hora se corroerá, o ladrão pode roubar, mas aonde a gente planta no céu, semeia o tesouro no céu, nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão pode roubar aquilo que está guardado lá. Por quê? Porque aonde está o seu tesouro, estará o seu coração. Acabe é um homem soberbo, porque ele tem demais. Ele tem de tudo. Ele tem palácio, ele tem serviçais, tem da melhor cavalaria, tem um exército ao seu dispor. Mas quando eu olho para o texto, nos apresenta que esse homem está de olho na pequena posse, na pequena herdade, na pequena vinha que um homem simples e camponês tem. Aí eu te faço uma pergunta simples: se um homem camponês que recebeu de herança uma vinha está satisfeito com o que tem, e um homem rico que é um rei, cujo tem prata e ouro sobre a sua mão, está de olho naquilo que o pouco que tem o seu semelhante, por que será que Nabote não está de olho naquilo que Acabe tem? Sabe o que o céu colocou no meu coração? Eu quero transmitir para o seu coração essa noite. Porque todo aquele, pastor Vilmar, que está ocupado cuidando do que é seu, não tem tempo de olhar e desejar o que é dos outros. Eu vou repetir essa palavra porque é do céu para o teu coração. Todo aquele que está ocupado, zelando, protegendo e investindo naquilo que é seu, não tem tempo de estar desejando o que é do seu semelhante. Eu vou caprichar para você glorificar o Senhor. Quem está guardando e cuidando do seu casamento, não está de olho no casamento do seu próximo. Quem está cuidando e zelando e investindo no seu ministério, não tem tempo de desejar o ministério do seu próximo. Quem está investindo na sua vida espiritual, não tem tempo de ficar invejando a vida espiritual do seu irmão. E por que estamos vivendo uma geração, pastor Vilmar, tão frustrada?
Sabe por quê? Eu vou lhe explicar. Porque não está ocupando o seu tempo em cuidar daquilo que é seu. Porque não está ocupado investindo tempo de zelar daquilo que já tem. Eu não quero aqui pregar para ser um desmotivador de sonho e de conquista, dizendo que você não pode desejar e tentar obter coisas melhores dessa vida. Não estou pregando isso. Por favor, não me entenda mal. Mas toda vez que eu entendo alguém que carrega o céu dentro de si, pastor Vilmar, pode não ter o melhor sapato de marca calçando, mas está feliz com o sapato que tem no pé. Pode não ser o melhor terno de grife, mas está feliz vestido com o terno que possui. Pode não ser o carro do ano, mas está satisfeito e feliz dirigindo o carro que o Senhor deu. Levanta essa mão para o céu em nome de Jesus. Eu quero acreditar que aqui tem homens e mulheres felizes, satisfeitos com aquilo que o Senhor confiou sobre a sua mão, com a família que o Senhor deu a você, com o carro que o Senhor confiou a sua vida. Sabe o que vai fazer a gente parar de ser frustrados? Gastar mais tempo em caprichar e zelar daquilo que a gente já tem. Parece que isso não tem valor, irmãos, mas tem um valor muito grande. Vamos ver hoje em dia, pastor Vilmar, muitas pessoas querendo trocar de casamentos. Pessoas que estão querendo galgar ou tomar a vaga, quem sabe profissional do seu semelhante. Por quê? Porque ele não sabe valorizar o lugar a qual o Senhor colocou ele. Mas quando eu olho para um homem simples como Nabote, que tem uma pequena terra, mas está ocupado em carpir a sua terra, está ocupado em regar a sua plantação, está ocupado em enxertar a sua videira, o seu coração jamais terá espaço de desejar aquilo que é do rei Acabe. Mas levanta essa mão para o céu que eu vou liberar uma palavra profética. Mas o Senhor hoje desce com a blindagem no teu coração e na tua mente, te traz clareza hoje, para que você venha valorizar aquilo que você já tem, e pare de ficar olhando para aquilo do seu semelhante. Isso é um ponto tão vasto de aplicação, que isso pode ser até mesmo para a questão até de resposta de oração, pastor. Resposta de oração, vitória, bênçãos concedidas. Tem pessoas que elas não estão ocupadas em orar e pedir aquilo que ela precisa da parte de Deus, mas quando ela ver algum irmão, alguma irmã vindo à frente testemunhar e glorificar a Deus por aquilo que o Senhor tem feito, que está atendendo e respondendo a oração, olha e fala: mas por que não atende? Mas por que não faz aquilo que eu preciso? Sabe por quê? Eu vou revelar um negócio para o teu coração. Porque o céu não responde necessidade, o céu responde fé. Se você buscar, se você orar, se você consagrar e confiar ao Senhor que tu precisa, Ele responderá o que tu precisa. Mas o céu responde fé e não necessidade. Preciso correr por causa do tempo. A vinha simboliza a alegria. A parábola da vinha afirma que ela produz o que alegra a Deus e os homens. Está em Juízes 9:13. Então aqui no verso 2 vai estar nos apresentando o decorrer do texto, que vai estar dizendo assim, queridos: e Acabe falou a Nabote dizendo: dá-me a tua vinha. Em outras traduções vai estar dizendo: cede-me, entrega o que é teu para mim. E isso é um ponto muito interessante, porque estamos falando em um período histórico aonde a monarquia de um rei tinha muito poder, tinha muito efeito, juízo sobre a sua autoridade. Não estamos falando dos dias de hoje, a qual hoje temos mais direitos, a qual hoje temos mais direitos de viver de uma forma conforme a gente às vezes quer e deseja. Estamos falando em dias a qual esses homens que viviam debaixo da autoridade de um rei, eles viam um rei como sua autoridade, como um ungido, como seu Messias, como aquele a qual o que falava era concretizado. O que ele decretava não tinha como revogar. Então vamos ver este homem cujo seu nome é Acabe, sendo rei de Samaria, rei também de Jerusalém, de Israel. Ele vai estar se apresentando a Nabote, olhando para o que é de Nabote, dizendo assim: opa, eu quero o que é teu, me dá para mim. Entenda que Acabe, ele tem autoridade como rei, para pedir e receber o que quisesse.
Estamos falando de um dia qual a cultura vai estar apresentando que para os homens que estavam debaixo da sua servidão, seria uma honra ceder ou presentear aquilo que o rei pedisse. Era uma honra para a população, era uma honra para a comunidade, era uma honra para as tribos servir o seu rei, independente de quem ele seja. Eles olhavam para o rei e falavam: é uma autoridade, é um ungido do Senhor, então eu preciso entregar o que ele me der, o que ele me pedir, perdão. Mas vamos ver que Acabe pedindo uma vinha, e me chama a atenção isso, por quê? Porque ele tenta primeiramente ganhar com a sua autoridade, com o seu poder de rei. Mesmo esse homem simples tendo apenas uma vinha, Acabe não quer saber se ele só tem uma posse, Acabe simplesmente quer. E essa é uma palavra profética para os nossos dias, porque estamos vivendo em dias a qual não somente o sistema, não somente o poder político está tentando tirar, pastor Vilmar, aquilo a qual temos, aquilo a qual recebemos, não de homens, mas recebemos da parte de Deus. Vou explicar um pouquinho para você entender melhor a questão do nosso direito e liberdade de culto, direito e liberdade de expressão, direito e liberdade de criar os nossos filhos conforme a palavra do Senhor nos ensina como deve ser criado e conduzido e ensinado, direito de estabelecer princípios e regras sobre o meu lar, a qual ninguém lá fora pode interromper. Isso são direitos, mas estamos vendo dia após dia o sistema chegando próximo e olhando para nós e dizendo: eu quero, dá para mim, cede para mim a tua fé, entrega para mim os teus valores, entrega para mim aquilo que você tem como princípios. Eu quero que você me entregue, eu quero que você me ceda. Por quê? Porque eu tenho mais poder do que você. E sem perceber, a gente às vezes acaba ficando de braço cruzado, achando que é normal, e o sistema e o poder das trevas está cada dia mais deturpando e tirando aquilo que você não recebeu de homens, mas você recebeu de Deus. Eu vou lhe dar um exemplo claro e vou levantar ela. Isso que você está vendo em minhas mãos não foi algo dado por homens, mas foi estabelecido e confiado de Deus para a terra, para conduzir, para ensinar, para santificar, para estar levando ao céu. E tem pessoas que estão achando normal o sistema dizer: precisamos atualizar, precisamos mudar o que está escrito, pastor Vilmar, precisamos acabar com aquilo que eles levam como regra. Mas eu quero acreditar que aqui tem homens e mulheres, famílias que estão em prontidão, que estão erguidos, que estão posicionados dizendo: não, Acabe, eu não vou ceder aquilo que eu recebi, eu não vou entregar aquilo que eu recebi de herança, é meu, eu preciso cuidar do que eu recebi. Para Acabe é só uma vinha. Se atenta a isso aqui. Para Acabe é só uma vinha, mas para Nabote é uma herança. Teve gente que pegou, vou repetir de novo, quem está ligado. Para Acabe é só uma vinha. Eu quero a tua vinha, eu quero a tua plantação, eu quero a tua terra, eu quero o teu terreno. É só isso para ele, é só mais um pedaço de terra. Mas para Nabote é dizendo: não, antes eu não tinha nada, pastor, mas eu recebi de herança dos meus pais. Eu não vou ceder aquilo que eu recebi dos meus pais. Por quê? Porque o meu papel não é entregar, não é vender, não é trocar. O meu papel é guardar, é zelar, é proteger, é estar mantendo viva aquilo que eu recebi de herança. Não me toma, não dou. Levanta essa mão para o céu em nome de Jesus, que tem uma palavra profética para você. Quem sabe no seu trabalho alguém esteve lhe fazendo uma proposta dizendo: eu quero que você ceda, eu quero que você deixe de lado a verdade, eu quero que você minta, eu quero que você engane, e você está dizendo: não, eu não posso fazer isso, porque eu creio na palavra do Senhor, eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, e eu não vou negociar valores. Mas hoje o Senhor desce nessa casa e te dá graça. Hoje o Senhor desce nessa casa e te dá virtude, te dá poder, te dá resistência. Não ceda,
Não ceda, não entregue aquilo que o Senhor confiou à sua vida. Só que Acabe não desiste, né? Acabe vai estar fazendo a sua segunda proposta. Está dizendo na segunda proposta assim: ele primeiro pede a sua vinha, ele tenta receber com sua autoridade, com seu poder de rei. Depois ele vai estar fazendo uma outra proposta, que ele vai estar dizendo assim: para que eu possa tê-la como horta de ervas. Presta atenção nisso aqui, pastores. Nabote tem uma vinha, vinha tem valor. A vinha produzia uvas, uvas produzia suco de uvas, produzia vinho. Principalmente nesses dias tem um valor extremo, a vinha. Mas observe que após Acabe pedir, tentar ganhar, como diz o povo, na mão grande, ele vai estar apresentando o seu plano. Observe isso aqui. Ele vai estar pedindo primeiramente, depois ele vai dizer assim: mas eu não quero a tua vinha para mim, eu não quero o teu vinhadeiro para mim, eu não vou cuidar disso aí. Eu quero a tua vinha, mas o meu plano é fazer dela uma horta de legumes. Uma horta, eu quero plantar alface, eu quero plantar couve, eu quero plantar cheiro verde, eu quero plantar tomate. Você não está entendendo nada, né? Vou explicar para você. O inimigo, Acabe, Satanás, jamais vai estar pedindo o que é teu para cuidar do que é teu. Se atenta nisso aqui. Ele vai querer o que é teu, sabe para quê? Para destruir o que é teu. Ele tenta negociar com você, mas não é para manter o que é teu de valor. Ele quer destruir, ele quer mudar o propósito daquilo que é seu. Toda pessoa que faz uma simples semeadura, ou até mesmo a gente, se a gente entrar no mercado, nós vamos perceber que uma hortaliça tem menos valor do que um cacho de uva. Quantos concordam comigo? Dá uma glória a Deus. Um cacho de uva tem muito mais valor, o quilo da uva tem muito mais valor do que um pé de alface. Mas observe que Acabe está revelando seu plano, dizendo: eu quero para mim, mas eu não vou cultivar, eu não vou manter o teu vinhateiro, eu não vou manter tuas vinhas, não, eu quero destruir para fazer de horta. Agora eu vou entrar na aplicação espiritual para a tua vida. Quem sabe você recebeu propostas do diabo, quem sabe Acabe se apresentou para você por esses dias, dizendo assim: teu ministério não tem valor, troca comigo. Vou melhorar. Teu casamento não é bom, não é legal, ó, tem uma outra vinha para te apresentar, você quer? Tua vida espiritual, para que vida espiritual? Para que isso? Troca comigo, eu te dou os prazeres que você precisa para agora. O que você quer? Diz para mim o que você quer, eu te dou. Mas ele não quer para cuidar da tua família, ele quer destruir a tua família. Ele não quer cuidar do teu ministério, ele quer destruir o teu ministério. Ele não quer zelar da tua vida espiritual, ele quer negociar com você para destruir aquilo que o Senhor te deu por herança. Mas eu quero acreditar que aqui tem Nabotes nessa casa. Tem Nabote aqui? Tem Nabotes posicionado dizendo: eu não vou negociar, eu cuido do que é meu. Primeiro ele pede, depois apresenta o seu plano, depois ele oferece uma coisa em troca. Observe isso aqui, irmãos, que isso aqui, quando eu estava meditando essa palavra, às vezes a gente passa tantos detalhes batidos, né, pastor? A palavra é maravilhosa. Ele fala que quer fazer uma horta e não um vinhateiro. Se atenta nisso aqui para você glorificar a Deus, irmão. Observe que horta você planta embaixo e você colhe embaixo, pastor Vilmar. Você planta o pé de alface, você vai colher o pé de alface embaixo. Se atenta nisso aqui, por favor, para você glorificar a Deus. Você planta um cheiro verde na terra e você vai colher na terra. Mas observe, quando você planta uma vinha, é uma sementinha, você plantou, você começou a regar, ela vai crescendo e vai ramificando, ela vai subindo, ela vai subindo. Quando ela vai chegar próxima à colheita, você não vai conseguir colher uma uva embaixo, você vai colher a uva em cima. O pastor já pegou.
A horta você planta embaixo e colhe embaixo, mas o pé de uva não. Você planta embaixo, ela cresce e você vai ter uma colheita em cima, colheita de cima. Isso aqui já representa o propósito dos dois homens. É um homem dizendo: eu só quero viver uma vida terrena, eu só quero plantar aqui, colher aqui, eu só quero plantar aqui e viver na horizontal. Eu não estou nem aí para vertical, eu não quero saber do céu. Mas nós vamos ver Nabote dizendo: opa, tu pode ser assim, eu te respeito, mas eu sou diferente. Eu cultivo uvas, eu planto embaixo, eu rego, mas a minha colheita vem em cima. A minha boa conduta eu não posso colher aqui, mas eu sei que a minha colheita lá em cima é certa, é certa. Eu sou convicto que tudo que eu estou fazendo aqui, se eu não colher nessa terra, eu colho lá em cima, eu colho no céu. Eu colho no céu, você vai colher no céu. O glória está pouco para o tamanho da vitória, irmão. Vou melhorar para você. É o Senhor dizendo para mim e para você nessa noite: só os plantadores de vinha, só os plantadores de uva entendem esse processo. Ele planta, ele cuida, ele enxerta, ele rega, ele não deixa pegar nenhuma das pragas no seu pé de uva, mas ele sabe de uma coisa: vai chegar a hora certa, eu vou colher em cima. Eu vou melhorar para você entender. É os céus dizendo para mim e para você: quem sabe você vive uma vida de caráter, uma vida de santidade, uma vida de honra, uma vida de honrar princípios, de honrar liderança, e quem sabe você não está colhendo nada nessa terra, mas eu quero lembrar algo para você: não desista, não se entristeça, não desanime. Por quê? Porque a colheita que vem de cima é certa, é concreta. O homem promete e descumpre, mas o céu, quando promete, ele realiza e faz sobre nós. Nesse detalhe a gente tem que ter cuidado, para a gente acabar não tendo o sentimento de Acabe, querendo plantar horta ao invés de vinha, querendo semear hortaliça, visando só colher nessa terra. Isso é um detalhe muito forte, pastores, porque estamos vivendo em dias hoje que os coaches entraram na casa de Deus, né? Então, a visão da maioria dessas pessoas que tem umas mensagens coaches ou da teologia da prosperidade é somente que você tem que guerrear aqui só com teu braço, só com a tua força, e você vai colher nessa vida, você vai ter abundância, você vai ter riquezas. Deus pode fazer isso por você? Pode, com certeza. O nosso Deus é grandioso, dono do ouro e da prata, com certeza. Mas uma coisa é certa, a Bíblia já deixa claro: a riqueza e a prosperidade é um dom de Deus, é ou não é, pastor? Então, dom ele dá para quem ele quer, ele confia na mão de quem ele quer. Então, ou seja, o dom da prosperidade e da riqueza não está à disposição de todos, está à disposição de quem Deus quer entregar. Mas o que acontece hoje em dia? É esses coaches ensinando que todo mundo tem, que todo mundo pode. E o que acontece? Vamos uma geração que perdeu o seu foco. Olhe para mim e preste atenção nisso aqui. É uma geração que, ao invés de estar com os seus olhos fixados no autor e consumador da fé, daquele que começou a obra, aperfeiçoa e conclui, daquele que iniciou e vai concluir nele, está de olho somente aqui, ó, só na horizontal. Vou deixar de congregar, vou deixar de cultuar. Ministério, para que ministério? Vida de oração, para que vida de oração? Consagração, para que consagração? O meu trabalho é trabalhar aqui porque eu preciso colher aqui. Salmo 127 vai estar dizendo um tesouro que eu vou liberar para o seu coração. Quem quiser pegar, pega. Que não adianta acordar cedo e dormir tarde comendo um pão ruim. Por quê? Porque aos que são filhos de Deus, o Senhor dá o quê? Enquanto dorme. Aleluia. É você dormindo e repousando, confiando no Senhor, e o Senhor cuidando da tua vida, cuidando da tua saúde, cuidando da tua casa, cuidando do teu profissional. É o Senhor zelando daquilo que é seu. Por quê? Porque a sua vida é um sacrifício na presença de Deus. É você dizendo: eu poderia fazer hora extra, mas eu não vou fazer. Eu vou para a casa do meu pai. Por quê? Porque Ele sabe das minhas necessidades e Ele pode fazer aquilo por mim que os homens não podem estar fazendo. A gente precisa entender isso, queridos. É um ponto que a gente passa desapercebido, mas é crucial e muito importante. Porque o que tem de crente que está trabalhando 2, 3 vezes mais do que pode, deixando sua vida espiritual, deixando sua vida ministerial, deixando a sua vida de congregar, porque é necessário, de lado, sua vida espiritual de lado. E se atente nisso aqui, porque Acabe vai olhar para Nabote com a maior cara de pau e vai estar dizendo assim, ó:
se você quiser, eu posso te dar uma vinha melhor do que essa que você tem. Acabe olha para Nabote e diz assim, ó, primeiro eu quero, você não me cede? Te apresento o meu plano, não vou cuidar do que é teu, quero destruir e fazer de horta. Depois, ele vai estar oferecendo algo em troca. Ele vai olhar para Nabote e vai dizer assim, se você quiser, eu te dou uma vinha melhor do que essa que você tem. Quando eu estava refletindo sobre isso, o Senhor ministrava muito forte no meu coração, por quê? Porque tem muitas pessoas que têm negociado. E a gente, quando pensa em negociar e trocar, pastores, a gente pensa que só está ligado a grandes pecados. A gente já liga nisso. Quando fala sobre trocar, sobre estar cedendo a tua herança, a gente às vezes já liga a coisas grandes. Mas preste atenção nisso aqui, por favor. O inimigo, o diabo, jamais vai estar tentando negociar com você, te oferecendo uma coisa que de cara já pareça que é loucura você fazer uma troca. Ele vai olhar para você e falar assim, mas eu posso te dar algo parecido. A tua não é boa, mas eu posso te dar uma melhor do que essa. Teu ministério é bom, mas se você deixar de fazer isso e fazer desse outro jeitinho que os outros estão fazendo, vai dar mais certo do que eles. A viver uma vida santa, correta, convicta diante de Deus, vivendo princípios, e os camaradas olhando para tua cara assim, você é besta. Vou falar agora para os varões aqui. Está lá no trabalho, no meio daquele povo lá, que só Deus pela graça e misericórdia, você vivendo uma vida digna de um homem de Deus, honrando o seu casamento, e você vai ver lá, Acabe lá no teu serviço, dizendo assim, ô, mas é só um pouquinho, rapaz. Se você quiser, eu tenho um contato aqui, eu te passo, ninguém vai ficar sabendo de nada. É só uns minutos, é só uma hora. Todo mundo faz isso, só você que está indo aí, rapaz, você é quadrado. É normal hoje em dia. Vou aplicar melhor, pastor. É normal tomar só um golinho em casa socialmente. Não dá nada. Todo mundo está fazendo isso, é legal. Toma aí só um gole, toma aí só uma latinha, toma aí só um copinho de vinho. E aos pouquinhos, Acabe está introduzindo a cultura dele, trocando com você, e você sem perceber, às vezes está cedendo. Quem sabe vou mais além. Quem sabe não é nem essas coisas, mas Acabe dizendo assim, ó, fica mais um pouquinho no Quai, fica mais um pouquinho no TikTok, fica mais um pouquinho no Instagram. Olha aí, ó o tanto de vídeo legal. E o tempo que era para você consagrar, o tempo que era para você fazer seu devocional, o tempo que era para você estar lendo a palavra de Deus para aprender do que o Senhor tem para a sua vida, você está trocando com aquilo que Acabe está te dando. Vamos ver hoje em dia que a cultura de Acabe está dando certo. Tem gente trocando até de família, pastor. O negócio está tão doido que você vai ver hoje em dia homem que é casado, tem seu filho biológico, trocando de cuidar do seu filho para cuidar do filho que é dos outros. Mas eu quero acreditar que ainda que tem Nabotes, homens e mulheres que têm fé e convicção no Deus que serve, e que jamais vai olhar para Acabe e dizer, vamos trocar. Não, e que tem homens e mulheres posicionados dizendo, opa, eu não estou aberto a negociações, eu não estou aberto a acordo contigo, eu não vou negociar o que eu tenho. Essa é uma estratégia que o diabo usa para tentar te fazer com que você tire o olho do que você tem, para estar de olho naquilo que você não tem. Você atentou nisso aqui? Essa é uma estratégia que o inimigo usa, a qual Acabe aprendeu com ele, de olhar para ele e dizer assim, opa, eu te dou uma via melhor, eu te dou algo melhor. Você tem uma coisa, mas eu quero ela, mas eu te dou uma coisa melhor. Sabe qual estratégia é essa? É fazer com que você fique olhando a grama do vizinho mais verde e esquecer de cuidar da sua. É fazer com que você olhe a vida dos outros com mais sucesso e você querer buscar meios que não são corretos diante de Deus para que você venha estar obtendo sucesso. Quero lembrar algo para você, o que o Senhor tem para a sua vida, você sendo fiel, você sendo honesto e vivendo uma vida de santidade, o Senhor pode colocar nas suas mãos como honra da sua vida digna. Você não precisa se corromper, você não precisa dar um jeitinho para viver o que você tanto quer. Desce na casa do oleiro, fala com teu pai, pede a ele que te ajude a conquistar aquilo que você tanto deseja, o Senhor te dará graça, o Senhor abrirá portas para você trabalhar para isso.
O diabo usa essa estratégia de menosprezar o que é nosso, para apresentar o que ele tem em troca, para parecer com que o que ele está oferecendo para nós pareça ser melhor do que aquilo que a gente já tem. Você atentou a isso? O diabo primeiro menospreza o que você tem, dizendo que tem algo melhor. Para quê? Para que você venha pensar, acreditar, ser enganado que aquilo que ele tem para te dar em troca é melhor do que aquilo que você já tem. Mas observe isso aqui, se Acabe pode estar dando uma vinha melhor para Nabote, por que ele tanto está querendo a vinha de Nabote? O povo não pegou, vou repetir de novo. Se Acabe pode dar uma vinha melhor em troca para Nabote, por que ele está tão de olho e querendo a vinha de Nabote? Sabe por quê? Porque aquilo que é herança, ela tem valor e não tem preço. Pode até parecer que lá do outro lado da rua é melhor, mas aquilo que eu tenho convicção que é melhor. Por quê? Porque foi o que Deus me deu, foi o que Deus confiou sobre a minha mão, foi o que eu tenho para zelar, então eu não trocarei aquilo que eu tenho por aquilo que eu não tenho. Só que aqui entra um detalhe: aqueles que não entendem aquilo que tem de valor, dará de mão beijada para o diabo aquilo que tem. Vou repetir isso de novo para você cravar na tábua do seu coração. Aqueles que não têm consciência, clareza do que o que eles possuem, o que vocês possuem, tem mais valor do que o Nabote ou que Acabe pode te oferecer em troca, dará de mão beijada para Acabe, dará de mão beijada para o diabo aquilo que tem. Precisamos ter clareza do que aquilo que temos tem valor e não tem preço. É algo que não é feito para ser negociado, é algo que é feito para ser cuidado, é algo que é feito para ser zelado, é algo que é feito para ser cultivado e investido ao invés de ser trocado e negociado. Duas propostas e apresenta o seu plano, mas ele vai estar continuando fazendo a sua terceira proposta. Ele vai olhar para ele e vai estar dizendo assim, ó: ou se te parecer bom, eu dar-te-ei o seu valor em dinheiro, em cash. Quando eu olho para isso aqui, pastor Vilmar, parece até coincidência, mas eu lembro de Mateus capítulo 4, quando Jesus passa os seus 40 dias em jejum, em oração, em consagração ao Pai, em intimidade. Quando ele é levado para o Espírito ao deserto, se apresenta um camarada chamado Satanás, cujo seu nome é Lúcifer. Você já se atentou que ele vai estar fazendo 3 propostas para Jesus? Assim como o diabo se apresenta usando Acabe para fazer 3 propostas para Nabote, o diabo também vai estar lá no Novo Testamento, diante de Jesus, dizendo: opa, faz o que eu te peço e você vai receber isso. Faz ou se lance daqui, que os seus anjos darão ordem. Se curva diante de mim, que eu te darei todos os reinos. Mas nós vamos ver Jesus dizendo: o que eu recebi do meu Pai não tem preço, Satanás. O que eu recebi do meu Pai tem valor, tem valor. O que eu estou disposto a fazer, eu não negociarei contigo, chifrudo. É o céu dizendo para mim e para você: resista às tentações, resista às propostas, se apegue com a palavra de Deus. Por quê? Porque é através dela que nós temos força, graça, resistência, sustento, trigo, pão, para estar vivo e forte para resistir às tentações. Troca comigo, se curva. É Jesus dizendo: você está doido, inimigo? Você contemplou o que eu tenho lá em cima, tu acha que eu vou negociar com você, rapaz? Se atenta que é parecido isso, ele dizendo assim: você quer me apresentar o que parece que é melhor do que eu tenho, mas eu tenho convicção do que eu tenho. Eu tenho um trono à destra do meu Pai, eu tenho os anjos que me adoram, eu tenho os 24 anciões que se curvam diante de mim, eu tenho poder no céu, na terra, e para deixar claro, eu tenho poder até no inferno, Satanás, e você está querendo negociar comigo? Na parte E do verso 2, Acabe quer colocar preço naquilo que não tem preço. Acabe quer colocar preço naquilo que tem valor. Mesmo Nabote não estando aberto à negociação, mesmo não tendo nenhuma placa de vende-se na sua propriedade, mas um homem ousado e usado pelo inimigo vai estar atento e disposto a estar chamando a negociar aquilo que não está aberto a ser negociado.
Aí eu te faço uma pergunta: você acha que o inimigo vai chegar do teu lado e vai dizer assim: opa, boa noite meu querido, tudo bem? Ô rapaz, você está querendo negociar a tua família? Você está querendo negociar teu ministério? Você está querendo negociar a sua vida espiritual? Você está querendo negociar a sua salvação? Porque eu tenho algo para te dar. Ele não quer saber se você está aberto à negociação. Ele simplesmente chega com a proposta para você. Ele simplesmente te apresenta o preço que Ele quer te dar por aquilo que você tem. Acabe, ele faz 3 propostas: dá-me, troca e vende. Mas olha só a resposta de Nabote, pastor Vilmar, pastor Vanderlei, pastores da minha retaguarda. E Nabote disse a Acabe: o Senhor me proíba de eu te dar a herança dos meus pais. Vou repetir de novo: o Senhor me proíba de dar a herança dos meus pais. Em outra tradução, Nabote vai se posicionar dizendo: guarda-me o Senhor de eu te dar aquilo que eu recebi de herança. Só que eu, estudando a palavra de Deus, eu descobri que ele responde isso não debaixo de apenas uma convicção, pastor. Nabote não vai estar disposto a enfrentar as consequências de negar um pedido ao rei apenas debaixo da sua própria convicção, apenas debaixo da sua própria autoridade. Tem uma autoridade da palavra para ele estar fazendo isso. Tem princípios estabelecidos. Está dizendo em Levítico 25, verso 23: a terra jamais será vendida em caráter definitivo, pois ela me pertence. Vocês são apenas estrangeiros e arrendatários que trabalham para mim. Não entendeu? Vou explicar para você. É a palavra revelando em Levítico uma ordem, princípio de Deus, dizendo assim: a terra não é tua, a terra é minha. O povo não entendeu, senão tinha glorificado. A terra não é tua, a vinha não é tua, a vinha é do Senhor. Vou melhorar a aplicabilidade para você glorificar o Senhor. É o céu dizendo para mim e para você essa noite: a família que está nas suas mãos, ela não é sua. A tua família é minha. A tua casa é minha. A tua parentela é minha. Então não esteja negociando aquilo que é meu. Então o que eu tenho que fazer, Senhor? Eu tenho que cuidar e zelar aquilo que o Senhor confiou a mim, para eu zelar e cuidar como herança. Vou aplicar mais. O ministério que você tem não é seu, é do Senhor. A vida espiritual que você tem não é sua, é do Senhor. O dom que você tem sobre a tua vida não é teu. Foi o Senhor que te emprestou, confiou sobre a tua mão, para que você venha a ser um instrumento dos céus aqui na terra. Quem te falou que você tem o direito de cruzar os braços e dizer: não vou fazer nada, não quero fazer nada? O que você está carregando, o que você tem não é seu, é dele. Vou até melhorar: o Espírito Santo que está na tua vida, pastor Vilmar, não é teu, é dele. A presença que nós temos essa noite não é nossa, é dele que está neste lugar. Então cadê esses aqui que estão dispostos a zelar, a cuidar, a preservar, a investir, a angariar ainda mais aquilo que é do céu sobre nós? É isso que faz ser valioso. Não é o quanto que eu tenho de mim, mas é o quanto que eu tenho dele. Não glorificou. Não é o quanto que eu tenho de mim que faz com que o que eu tenho tenha valor, mas é o quanto que eu tenho do céu sobre mim, é que faz com que o que eu tenho seja valoroso. Vai estar dizendo também, já estou caminhando para a conclusão: assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, porquanto cada um dos filhos de Israel se manterá na herança da tribo de seus pais. Se manterá na tribo de seus pais. Está escrito em Números 36, verso 7. A terra que recebeu de herança vai se manter nela. Vou liberar uma palavra de fé e de convicção para os que estão ligados aqui. Aquilo que o Senhor confiou às suas mãos é sua. Você vai viver naquilo que o Senhor colocou sobre a tua vida. Pode o inferno se levantar, pode os demônios se levantar para tentar tirar o que é seu, mas tem uma palavra não de homem, mas dos céus dizendo: é seu, é seu, é seu. A sua casa é sua, a tua família é tua, a tua parentela é sua. Eu imagino Nabote se levantando dizendo assim, pastores, se atenta, hein? Pega aí para você glorificar. Eu imagino Nabote se erguendo, se colocando em posição, dizendo assim: se fosse apenas pelas minhas palavras, poderia até ser que eu não tivesse poder nenhum, mas a palavra que decreta dizendo que eu não posso negociar não é minha,
é do Senhor. Então, se está escrito, eu vou estar vivendo o que está escrito, e Ele vai me dar a graça para viver o seu cuidado e as consequências. Eu imagino Nabote se erguendo, olhando para Acabe e dizendo assim, ó: eu não posso negociar o que eu recebi dos meus pais. Se atente. Por quê? Porque até aqui o Senhor tem me sustentado e me ajudado para eu estar cuidando daquilo que eu recebi. Até aqui o Senhor tem me dado a graça para que eu venha estar zelando aquilo que eu recebi dos meus pais. Até aqui o Senhor tem me ajudado e sustentado para eu continuar investindo força e suor naquilo que eu recebi. Não desista daquilo que o Senhor confiou às suas mãos, queridos e queridas. O Senhor tem te sustentado até o dia de hoje para que você venha estar cuidando do que é teu. Tanto tempo investido, tantos anos investidos em seu casamento, tantos anos investidos em seu ministério. Lembra do princípio, pastor Vilmar, de quando você não era acreditado por ninguém, que ninguém te dava R$1, mas o Senhor olhou para você e decidiu confiar sobre a sua vida uma unção, uma graça e um ministério sobre a sua vida. Então eu olho para você e diga: jamais valerá a pena eu trocar todo o suor que eu derramei para estar vivendo as promessas de Deus ao meu respeito. É o inferno tentando acabar com o que é teu, mas eu vejo uma coisa: aqueles que são guerreiros, estão debaixo de uma palavra de Deus, jamais entregará, jamais cederá o que os céus confiou à sua vida. Se coloque de pé juntamente comigo. Sabe qual é o erro do diabo, pastor? Sabe qual é o erro do diabo? Pergunta para mim o quê? Pergunta para mim o quê? Todo mundo. Qual que é o erro do diabo? Pergunta. O quê? O erro do diabo é acreditar que todo mundo tem um preço. O erro de Acabe é achar que todo mundo tem um preço. Acabe está vindo de uma negociação, aonde ele escolhe, ao invés de honrar princípios estabelecidos por Deus, ele escolhe quebrar princípios para aceitar uma proposta de um rei assírio para estar vivendo na horizontal. Aí ele vem de lá, quebrando princípios, aceitando proposta, e se posiciona diante de Nabote dizendo assim, ó: se eu aceitei uma proposta, mesmo Deus falando para não fazer, você também vai fazer isso, né? Mas sabe qual é o erro do diabo? Acreditar que Nabote era igual a Acabe. Aleluia. Eu vou melhorar para você glorificar com força. Sabe qual é o erro do diabo? É achar que você é corrupto como os outros. Sabe qual é o erro do diabo? É achar que você é adúltero como os outros. Sabe qual é o erro do diabo? É achar que você aceita a proposta e não vive princípio. Mas você não. Você está de pé nessa casa dizendo: eu honro o Senhor, eu honro a sua palavra, eu honro a sua presença, e eu não vou ser como você. Nabote viveu as consequências. Morreu com um propósito, mas não aceitou a proposta. Vou repetir isso de novo para você acalentar no teu coração e cravar isso. Ele morreu com um propósito, mas não aceitou a proposta. Sabe por quê? Porque o propósito tem mais valor do que a nossa própria vida. O propósito que o Senhor confiou sobre você tem mais valor do que sua própria vida. Não estou entendendo, pregador. Vou repetir e melhorar para você glorificar com força. Sabe por quê? Porque a sua vida terrena, ela é limitada. Do pó vieste, ao pó retornarás. Mas a tua alma é eterna. Então o que você vive de honra aqui, você vai viver eternamente com os céus. Oh, posso fazer uma oração, pastor? Eu quero convidar à frente quem essa palavra mexeu com você. Quem sabe você está vivendo em uma situação que você está balançado, pensando em ceder à tentação, pensando em ceder à proposta. Eu não sei qual foi a área que Acabe se apresentou a você. Eu não sei qual foi a proposta que o inimigo te apresentou, mas mexeu com o seu coração. Mas o Senhor hoje está te dando a graça necessária para que você venha receber vigor, convicção, graça e fé, para você permanecer de pé diante as propostas de Acabe. Porque o que o Senhor confiou à sua mão, o propósito que Ele colocou sobre a sua vida, vale mais do que uns momentos de prazeres, vale mais do que uns momentos de ficar de braço cruzado. O Senhor te convida hoje à frente ao altar.
O Senhor te convida à frente do altar, porque Ele vai derramar sobre a sua vida uma graça que você jamais vai olhar para o que o Acabe está te oferecendo. Você vai olhar para aquilo que o céu já tem reservado, para aquilo que o Senhor já tem feito sobre você, desde o dia que você o aceitou como seu Salvador até o dia de hoje. Vamos orar em nome de Jesus. Coloque sua mão sobre os seus corações. Eterno e meu Deus poderoso e maravilhoso, eu quero estar te apresentando em nome de Jesus, Pai, essas vidas que vieram diante a tua presença, Pai, diante do teu altar, ó Deus maravilhoso. Eu quero orar e interceder pedindo a tua graça, a resistência, a força, a virtude da tua presença, Pai, para que eles não venham estar olhando as propostas, que o Senhor venha estar selando, zelando, blindando o coração, a mente, ó Pai, destes homens, dessas mulheres, ó Deus maravilhoso, para que eles venham permanecer de pé diante da tua presença, que eles venham permanecer cuidando, zelando e protegendo daquilo que o Senhor confiou sobre eles, ó Pai amado. Para o inimigo é apenas uma casa, para o inimigo é apenas uma família, para o inimigo é apenas umas pessoas, mas para eles é família deles, ó Pai, tem valor. Que o Senhor vem estar alcançando os lares aqui representados, ó Pai tremendo, não somente desses aqui à frente, mas daqueles que também estão lá em seu lugar. Venha com tua graça, venha com teu poder, venha com teu Espírito Santo, trazendo convicção, graça, Senhor Deus, para a tua glória e louvor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você já é filho de Deus, meu querido? Já aceitou Cristo como seu Salvador? O Senhor manda te dizer o seguinte: olhe para as promessas que eu tenho sobre a sua vida, olhe para a minha palavra. O Senhor manda te dizer para quando você viver em momentos de dúvidas, questionamentos, e você às vezes está tentando olhar para a direita, para a esquerda, ou lembrar da sua vida lá atrás, a qual o inimigo tem trazido à sua memória. Mas eu quero lembrar para você, conforme essa palavra trouxe ao seu coração, o que os céus têm sobre a sua vida, o que o Senhor confiou sobre você, tem mais valor do que aquilo que você já viveu lá atrás. E o Senhor manda te dizer: lembra da minha palavra, medita na minha palavra, que você vai descobrir o valor, a graça e a riqueza que é me servir e confiar no meu nome. Mas hoje o Senhor desce nessa casa hoje te dando uma graça, te dando hoje convicção sobre o seu coração. O Senhor hoje desce blindando a tua mente, colocando sobre você o capacete da salvação. Sabe por quê? Porque você era um lutador lá atrás, mas hoje você é um guerreiro na minha presença. Para os homens você está vivendo apenas uma aventura, mas tu és meu escolhido, tu és meu separado, tu és aquele que eu decidi trazer de um lugar onde ninguém queria te buscar, para investir sobre a sua vida. Para investir sobre a sua vida. Jamais permita que o inimigo coloque na balança a vida que você viveu lá atrás. Por quê? Porque o que você tem para viver daqui para frente vai valer muito mais do que tudo que você viveu até esses dias antes de conhecer a Cristo. O Senhor blinda hoje a tua mente, o Senhor hoje blinda o teu coração, e você vai viver as promessas do Senhor. Será um grande instrumento do Senhor e glorificará o nome do Senhor, e a igreja testemunhará para a glória de Deus. Celebra o Senhor em nome de Jesus.